Vamos entrar na seção 3 do manual, página 29. Página 29. Seção 3. É sobre a autoridade final. Essa é a nossa base de discussão. Aqui diz que a palavra de Deus é a nossa autoridade final. As nossas experiências devem ser julgadas pelas Escrituras e não a Escritura pela experiência. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Nós devemos estabelecê-la na terra. Salmo 119, versículo 89 nos diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Note que para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Isso significa que não há nenhum momento em que a sua palavra é questionada ou aberta para ser questionada no céu. Nosso objetivo é estabelecê-la na terra. A maneira que nós a estabelecemos na terra é a maneira que ela é estabelecida no céu. A maneira de estabelecê-la na terra é nós decidirmos que ela é verdade por nós e para nós. Algo que se deve lembrar também é que, independente de você decidir se a palavra é verdade ou não, a palavra continua sendo a verdade. Mas ela começa a funcionar para você quando você decide que ela é verdade. No versículo bem, vamos começar pelo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu. Versículo 90. A tua fidelidade é a todas as gerações, tu estabeleceste a terra e ela permanece. 91. Eles continuam hoje, segundo as tuas ordenanças, pois todos são os teus servos. Se a tua lei não tivesse sido os meus deleites, eu teria perecido em minhas aflições. Agora, é óbvio que quando ele fala sobre a lei, ele está falando sobre ordenar a vida dele de acordo com a palavra de Deus, como diríamos nos dias de hoje. Note que ele diz que, a menos que a tua lei tivesse sido o meu deleite, eu teria perecido na minha aflição. Então, ao fazer da lei de Deus, da sua palavra, o deleite dele, isso fez com que ele não perecesse em suas aflições. Agora, veja que a palavra de Deus está para sempre estabelecida, nunca mudará. O que diz hoje, dirá daqui a 100 anos. A melhor revelação que eu acho que eu já tive foi um dia que peguei a Bíblia, comecei a lê-la e percebi que o que eu li nesse mesmo versículo 20 anos atrás não mudou nada. Amém? Então eu percebi que se ela não mudou, então a única coisa que pode mudar sou eu. E eu tive que mudar para me alinhar com a palavra, ao invés de tentar fazer com que ela mude para se alinhar comigo. Então você não vai conseguir que Deus mude de ideia para concordar com você. Você deve mudar de ideia para concordar com Ele. Em outras palavras, estabelecida, e diz que sua palavra está estabelecida. A palavra estabelecida no Salmo 119, versículo 89, significa estacionar, significa definir como uma fronteira. Para sempre, o Senhor, sua palavra é definida como uma fronteira. E que devemos caminhar dentro disso, entendeu? O manual te dá os números de concordância Strongs. Então isso significa que Deus definiu sua palavra como uma fronteira, além da qual nenhum cristão deve ir. Agora, a beleza disso é que eu não conheço ninguém que tenha chegado aos limites disso. Certo? Ninguém foi tão longe assim. Mas existem diretrizes que devemos seguir que nos ajudarão a viver nossa vida agora. A palavra de Deus nunca para de funcionar. Isaías 55:11 diz que assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo. E ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Algumas coisas, se vamos ter qualquer tipo de discussão real, a base da nossa discussão deve ser a palavra de Deus. Certo? Não pode ser tipo, bem, minha igreja ensina isso, minha denominação ensina aquilo. Nada disso importa. Porque no momento em que você diz algo assim, outra pessoa pode dizer, bem, mas na minha igreja ensina isso. E agora não temos base de discussão nenhuma. Então, como cristãos, nossa base de discussão, a autoridade a qual temos que voltar, tem que ser a palavra de Deus. Amém? Então, essencialmente, o que temos que fazer é decidir se vamos discutir algum tópico
não especificamente, mas qualquer tópico, incluindo cura divina, o poder de Deus, qualquer coisa nesse sentido, vamos ter que primeiro concordar que a palavra de Deus vai ser a base da discussão. E que tudo o que dissermos tem que se alinhar com a palavra de Deus e não podemos simplesmente acrescentar ou o que quisermos e tornar isso a autoridade final, certo? A autoridade final deve ser a palavra de Deus. Amém? Porque se fizermos isso, então poderemos chegar a algum lugar e falar sobre essas coisas. Se não fizermos isso, iremos andar em círculos o tempo todo. Agora note o que acabamos de ler em Isaías 55:11. Ele disse assim: assim será a sua palavra que sair de sua boca. Não retornará para ele vazia, mas fará acontecer o que lhe agrada e prosperará naquilo para onde ele a enviou. Agora, automaticamente, do que ele está falando? Ele está falando sobre a sua palavra, certo? E ele está falando sobre enviar sua palavra. E se ele enviou sua palavra, ela cumprirá o que ele a enviou para realizar, certo? Podemos concordar com essa afirmação aqui, agora? Isso não está em seu manual, você pode fazer anotações em algum ponto aqui. Se você quiser colocar isso aí, será incluído em uma edição revisada. Tenho certeza, em algum momento. A Bíblia é muito clara sobre Jesus e ele disse que ele enviou sua palavra e os curou. Agora, sabemos de acordo com João que Jesus é a palavra que se fez carne, não é mesmo? Jesus é a palavra que se fez carne e veio e habitou entre nós, certo? E nós sabemos, Jesus disse isso várias vezes, eu não vim para fazer minhas próprias coisas, mas o Pai me enviou. Então, sabemos que Jesus era a palavra que o Pai enviou. Podemos concordar com isso? Então, se Jesus é a palavra, e aqui diz que sua palavra que é enviada irá realizar o que ele enviou para fazer, então não pode retornar a ele vazia, certo? O que isso significa é se Deus enviou sua palavra, ela vai e não pode voltar para ele sem cumprir o que foi enviada para fazer. Podemos concordar com isso? Tudo bem, agora se esses são os fatos e Jesus era a palavra e Jesus foi enviado, então tudo o que temos a fazer é descobrir para o que ele foi enviado. Porque sabemos que ele voltou para o Pai, e se ele voltou para o Pai, ele não pode retornar ao Pai vazio. Ele teve que realizar o que ele foi enviado para fazer. Se pudermos descobrir o que ele foi enviado para fazer, podemos descobrir o que foi feito. Amém? E sabemos que tudo o que ele foi enviado para fazer, ele o cumpriu e, portanto, está feito. Se Deus enviou sua palavra, Jesus, e Jesus cumpriu o que ele fez, e então ele voltou, então Jesus em algum momento deveria ter dito algo como, está terminado. Não é o que você pensaria? Por quê? Porque ele terminou o trabalho. Amém? Ok? Então sabemos que Jesus não deixou nada inacabado. E a palavra de Deus é muito clara. Salmo 107, versículo 20 nos diz, ele enviou sua palavra e os curou. Então sabemos que ele foi enviado para curar. Não é mesmo? E então você olha para Atos 10:38 e diz, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder e andava fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele, certo? Então, se você olhar o que Jesus disse, que para esse fim o Filho de Deus se manifestou, ou foi enviado, para que destruísse as obras do diabo, 1 João 3:8, não é mesmo? Sabemos que ele também disse, é por isso que eu vim, para buscar e salvar o que estava perdido, Lucas 19:10. Então nós sabemos que parte de ser buscado e salvo significava que, para que nós fôssemos salvos, Jesus tinha que destruir as obras do diabo. Amém? Se ele não pudesse destruir as obras do diabo em nossa vida, então não poderíamos ser salvos, certo? E então podemos ver todas essas coisas se alinhando com o que realizou. Agora, aqui está o que queremos ver. Deixe-me dar uma ideia sobre isso. A ciência determinou que a menor partícula conhecida é uma partícula de luz. Mas eles também determinaram que a partícula de luz é composta de dois componentes menores. Imagine isso. A menor partícula, mas mesmo essa pequena partícula é composta de dois componentes menores. Agora, eles acreditam que os dois componentes menores são o que poderíamos chamar de sons ou ondas sonoras.
Ok? Poderíamos até chamá-los de sound bites, hoje em dia. Agora, imagine, você tem luz, e eles descobriram que a menor partícula é de luz. E então, quando eles olharam para a partícula de luz, e há 2 pedaços nela. E esses 2 pedaços são, na verdade, sons. Lembrem-se de que não estamos tecnicamente falando da Bíblia aqui, estamos falando de ciência. Agora, observe isso. Aqui está a minha conjectura. Os 2 componentes menores são, de fato, os sons, são as palavras haja luz. 2 sons únicos. Haja luz. Isso seria quando ele disse haja luz. Se combinaram e se tornaram luz e a luz veio a existir. Amém? Então, se eles quebraram essa partícula, eu acho que no momento em que eles forem capazes de abrir essa partícula, eles vão ouvir as palavras haja luz. Bem, agora você descobre em que idioma. Provavelmente na língua de quem está ouvindo. Conhecendo Deus é provavelmente o que ele faria. Agora, observe aqui. Que diz no próximo versículo, na próxima frase, eu acredito que se você pudesse estar além da luz, agora o que a ciência diz é que essa luz ainda está se movendo adiante, ainda está avançando. Isso significa que há uma parede de luz movendo-se para frente, e depois dela, haveria escuridão completa. Então você teria luz, mas também haveria escuridão externa. Então, de qualquer maneira, estou mostrando a você alguns termos bíblicos também. Observe que se você pudesse ficar além de onde aquela luz estava, então, eventualmente, essa parede de luz iria atingi-lo, ou pelo menos, viria até você, certo? Eu, pessoalmente, acredito que quando isso acontecesse, se você pudesse estar em frente ao limite, e aquela luz alcançasse você, no minuto em que aquela luz se aproximasse de você e te atingisse, eu acredito que você ouviria haja luz, a voz de Deus falando e avançando, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E então, essa palavra vai adiante, a palavra dele sai e a luz segue a palavra. Então, em todos os lugares que a luz está indo, ela está seguindo a palavra. Entendeu? Aqui está a coisa legal. Ele disse que sua palavra que sai não retorna para ele vazia, mas que tem que cumprir o seu propósito. Então, ele tem que continuar até que não haja mais escuridão. Então, voltar para ele, porque então não voltaria vazia, certo? Terá cumprido o que ele a enviou para fazer. Agora, a coisa incrível sobre isso é que a luz viaja cerca de 686.292 milhas por segundo. Quando você... e a razão pela qual estou dizendo isso é porque, conforme ela avança, note que ainda está avançando. Deus só teve que dizer haja luz uma vez. Uma vez. Ele não se levanta todas as manhãs porque onde ele está não existe manhã, certo? Sempre há luz. Mas ele não tem que se levantar todas as manhãs e dizer, tudo bem, luz, vamos fazer de novo. Haja luz, continue indo. A luz não para à noite e descansa. Ok? Ela continua. Amém? Porque ele disse uma vez e ponto. Agora, esse é um princípio para aprender. Por quê? O que isso significa? Significa que tudo que Deus diz, ele só precisa dizer uma vez. Se ele disser uma vez, o que ele disse acontecerá. Agora, ele pode repetir várias vezes, mas ele não precisa para fazer acontecer. Se ele reitera, tudo o que ele está fazendo é lembrar alguém de que isso é o que vai acontecer. Certo? Ele só tem que dizer uma vez. Agora, vamos pegar isso e aplicá-lo para a cura. Em Isaías 53, poderíamos mostrar, na verdade, cura está em todos os livros da Bíblia. Se você passar por cada livro, você vai encontrar a cura nele. Mesmo no início do primeiro livro de Gênesis, a primeira pessoa que registrou uma cura, ou alguém sendo curado, era um pagão, não um homem santo. Não um profeta, nem ninguém em contato com Deus. Era um rei pagão que foi curado pelas orações de um profeta, certo? Então, alguém dizer que Deus não cura alguém porque ele tem pecado na vida deles, o primeiro livro da Bíblia prova que isso não é verdade. Já que ele falou, vamos apenas considerar as escrituras normais que estaremos observando em detalhes daqui em diante. Podemos ver em Isaías 53, você não precisa abrir, no versículo 4 e 5, que fala sobre a cura física para o nosso corpo. E ele diz, finalmente, por suas pisaduras fomos sarados, certo?
Isso nos dá uma ideia. Então, depois em Mateus 8, veremos tudo isso em detalhes mais adiante. Em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17 diz que à noite trouxeram a todos os que estavam enfermos e possuídos por demônios, e ele curou a todos, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta Isaías, dizendo que ele carregou nossas doenças e nossas enfermidades. É o que está escrito também. Mas a ideia toda é que em Isaías, ele fala sobre como vamos ser curados por suas feridas. E depois em Mateus 8 diz que a razão pela qual ele curou a todos foi para que pudesse cumprir o que Isaías disse, para que Isaías fosse cumprido. Todos tinham que ser curados. E essa é a chave. A maioria das pessoas não tem problema com a cura. É quando se trata de cura para todas as pessoas que começam a ficar confusas com as coisas. E geralmente é porque elas oraram por alguém que não foi curado. Então, automaticamente elas dizem: bem, isso não é verdade, nem todos são curados, certo? Não. Você poderia dizer a mesma coisa sobre a salvação, certo? A salvação, ele pagou pelos pecados de todos, então qualquer um pode ser salvo. Mas nem todo mundo é salvo. E você não pode culpar a Deus se não fizerem, porque ele já pagou o preço. Certo? É a mesma coisa com a cura, o preço foi pago, mas todos são curados. E você diz: bem, mas a diferença é essa pessoa, porque ela não foi curada. Bem, nós podemos analisar isso. E você verá, quando terminarmos, o porquê e o que você pode fazer sobre isso, certo? Porque Deus quer, como eu disse no início, Deus quer que você seja uma representação precisa de Jesus, do seu Filho. E isso significa que precisamos que todos sejam curados, certo? Então não há razão para qualquer outra coisa, para alguém não ser curado. Então vamos olhar para... Eu vou te dar alguns versos aqui, que estão escritos na página 31, número 1, e esse é o ponto principal. Uma das coisas que eu aprendi com os escritos de Dr. Lake, Deus não tem que decretar que qualquer ser humano seja curado. Em outras palavras, deixe-me colocar dessa maneira. Deus não está sentado no céu, girando interruptores, decidindo quem é curado e quem não é, certo? Ele já ligou o interruptor, que ele já decretou: por suas feridas você foi curado. Agora, se Jesus carregou as feridas, a cura é uma parte já concluída. Deus já pagou o preço. Jesus pagou o preço. Deus aceitou. Tudo está feito da parte dele. Então agora é uma questão de transportar isso para nós. Então, se há doença e enfermidade em uma pessoa, a questão não é que Deus não tenha concedido a cura. É que nós ou não a recebemos ou não a ministramos. Ok? Falaremos sobre isso. Salmo... Bem, na verdade eu vou falar sobre algo antes disso. Ele já disse: é um fato, e cabe aos cristãos estabelecerem a palavra de Deus na terra, removendo as obras do inimigo dos corpos dos humanos, e cabe a nós impor a derrota que Deus já venceu sobre seu inimigo. Deus não tem que fazer nada para afetar a cura de nenhuma pessoa. Ele já decretou, já está pago. Assim, o problema não está na parte de Deus. Está na nossa. Ok? Agora, Salmo 138, versículo 2. Adorarei em direção ao teu santo templo, e louvarei o teu nome por tua benignidade e por tua verdade, pois tu magnificaste a tua palavra sobre o teu nome. Desculpe, a sua palavra acima de seu nome. Tu magnificaste tua palavra acima de todo o teu nome. As pessoas olham para isso e dizem: viu, ele colocou sua palavra acima do seu nome. Bem, adivinhe, todo ser humano, bem, nós fazemos a mesma coisa, certo? Se a palavra de uma pessoa não é boa, o nome dela não é bom. Mas ele me disse que faria isso. Quem disse isso? Ah, aquela pessoa. Você confiaria? O que isso significa? Que seu nome é tão bom quanto você mantém sua palavra. Deus é Deus enquanto ele mantém sua palavra, entende? O nome dele, ele disse: você exaltou a tua palavra acima do seu nome. Em outras palavras, sua palavra está ali e seu nome é tão bom quanto a sua palavra. Então, se você disser algo, você deve manter sua palavra. E isso é tanto para Deus como para nós humanos. Então, quando olhamos para a palavra de Deus, podemos dizer:
Como posso saber se isso é confiável? Porque se não é verdade, Deus não é Deus. Não é uma questão de bem, Deus pode selecionar e escolher. Ele não pode selecionar e escolher. Deus tem, agora entenda isso, Deus tinha o direito e a capacidade de escolher as palavras que Ele queria dizer. Mas uma vez que Ele disse, Ele não tem o direito de escolher quais palavras Ele vai manter. Você entende? Então, em outras palavras, Ele escolheu suas palavras com cuidado. Ele apenas disse o que faria, entendeu? Talvez você precise anotar isso. Vou te dar mais alguns. Deus está para sempre conectado com o manter sua palavra e o seu nome. De fato, nos nomes de Jeová que temos, eles revelam para sempre a natureza e o caráter de Deus. Jeová Rafá, Deus que cura. Jeová Shalom, sou o Deus que é a sua paz. Veja que temos todos esses nomes diferentes. E cada um mostra parte do caráter de Deus. Então, dizer que Deus não cura mais é dizer que Deus mudou. Mudou seu nome, porque Ele não é mais Jeová Rafá. E Deus também mudou sua natureza e caráter. Porque esses nomes se referem ao seu caráter. E isso nos mostra agora aqui, está o principal sobre os nomes de Jeová. Eles nos mostram quem Deus quer ser para nós. Você ouviu isso? Em outras palavras, Ele diz, eu quero ser isso para você. Então Ele nos deu o nome de Jeová Rafá, certo? Eu sou o Senhor que te sara. E até mesmo isso está no presente, no sentido de constantemente, sempre curando, entendeu? Agora, então isso está conectado ao nome dele. Malaquias 3:6, pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não são consumidos. Em outras palavras, é engraçado porque ele diz isso e ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Porque se eu não fosse assim, adivinhe, você já estaria morto. Ele diz, você deve ficar feliz por eu não mudar. Se você voltar e ler isso que diz aqui, em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 9 diz, não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração se estabeleça com a graça. Agora, todo o tema do Salmo 119 é o valor da palavra de Deus. Você vai ler e a coisa toda é sobre a palavra de Deus. Em Lucas 1:38, para dar-lhe mais um, disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Note que ela não questionou, ela apenas disse, como será isso? Em outras palavras, eu não estou duvidando que vai acontecer, só estou perguntando como você vai fazer isso acontecer. Então, ela não estava duvidando, ela estava apenas dizendo, entendi, seja feito em mim de acordo com a sua palavra. Mas como isso vai funcionar exatamente? Então ela não estava duvidando, ela fez uma declaração. Seja feito em mim de acordo com a sua palavra. E essa é uma boa declaração para memorizar. E aprender e usar. Que seja feito comigo de acordo com a tua palavra. E o que ele disse? Pelas suas feridas estou curado. Seja feito em mim de acordo com a sua palavra. E comece a aceitar isso. Lucas 2:29. Senhor, agora despedes o teu servo em paz de acordo com a sua palavra. Em outras palavras, você me prometeu que eu viveria para ver o Messias, agora eu posso ir, eu o vi, certo? Então, várias e várias vezes eu lhes dou essas escrituras. Lucas 5, versículo 5. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Note o que ele disse. Ele não está dizendo, olhe, você sabe, eu sou um pescador, você é um pregador, está me dizendo como pescar. Fizemos isso a noite toda, não pegamos nada, mas com a sua palavra faremos. E ele fez, e o que eles fizeram? Eles pegaram mais peixes do que podiam segurar, não é mesmo? O que ele estava dizendo? Ele não estava duvidando, ele estava apenas dizendo, pela sua palavra, o que você disse, que assim seja. João 17:17 diz, santifica-os pela sua verdade, e tua palavra é a verdade. Agora, uma coisa que você vai ouvir à medida que avançamos, há uma diferença entre a verdade e o fato, ok? Os fatos podem ser vistos por qualquer pessoa. A verdade é a verdade independente dos fatos, ok? A palavra de Deus é a verdade. É por isso, um médico pode olhar seu relatório, pode olhar para um raio-x, ele pode te dar um fato.
mas ele não pode te dar a verdade. E se você se basear na verdade, os fatos vão mudar. Agora, o surpreendente é que as pessoas querem tomar o que seus corpos lhes dizem como verdade em vez de fatos, como se seus corpos não pudessem mudar. E ainda assim, se qualquer um de vocês voltasse e tirasse uma fotografia de 20 anos atrás, você teria que admitir que os fatos mudaram, não é mesmo? Então, vamos ver o restante da Escritura, Mateus 22, 29. Jesus respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora, isso é uma coisa importante, porque há duas coisas que você tem que saber. Você tem que saber as Escrituras e o poder de Deus. Se você souber apenas as Escrituras e não o poder, você irá errar. Se conhecer apenas o poder de Deus e não as Escrituras, você irá errar. Mas se conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você não errará. Então é importante que você conheça ambos. João 10, verso 30, eu e meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Muitas obras eu mostrei de meu Pai, boas da parte de meu Pai, eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei vós: Tu blasfemas porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se as faço, ainda que não creiam em mim, creiam nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Amém? Agora, isso está falando sobre o poder da palavra e o poder. Vá comigo para a seção 4, porque vamos tentar seguir em frente aqui. A seção 4 é, por que Jesus curou? E essa é uma, como posso dizer, essa é uma base muito boa, sólida, porque muitas pessoas não sabem o porquê Jesus curou. Eu ouvi todos os tipos de coisas. Bem, Jesus curou para provar que era Deus. Ok, se ele curou para provar que ele era Deus, então os 12 também eram deuses. Porque eles curaram, certo? Os 70, eles devem ter sido deuses também, porque eles também curaram. Alguém que não temos o nome que estava expulsando demônios, ele deve ser Deus também, certo? Então, ele não curou para provar que ele era Deus. Na verdade, Filipenses diz que ele se esvaziou de tudo que tinha, que o fazia Deus, significando que ele não usou nada que qualquer outro humano não poderia usar. Então, ele se esvaziou. Isso é chamado de kenosis de Cristo. Ele relegou a si mesmo a usar apenas o que uma pessoa pudesse usar. Para que eles tivessem um relacionamento correto com Deus. Então agora Jesus não curou para provar que ele era Deus. Ele não funcionou como Deus na terra. Ele se esvaziou. E eu estou basicamente dizendo o que acabei de dizer aqui. Ele só operou no que está disponível para um homem em um relacionamento correto com Deus. O que Jesus veio fazer? 1 João 3,8. Já citamos este. Aquele que comete pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio, e para esse propósito o Filho de Deus se manifestou, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Então, agora, vamos ver como, eu deveria dizer, então, veremos como, mas por que Jesus curou em Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus percorreu todas as cidades e vilas, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades nas pessoas. Mas quando viu as multidões, ele ficou comovido de compaixão por elas, porque desfaleciam dispersas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos que a colheita era abundante, mas os trabalhadores são poucos. Orem, portanto, ao Senhor da colheita, que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. E quando Ele chamou seus 12 discípulos, Ele lhes deu poder
contra espíritos imundos para expulsá-los e curar todos os tipos de doença e todos os tipos de enfermidade. Agora note, por que ele ordenou seus primeiros obreiros? É porque ele foi movido por compaixão. Agora entenda. Vou tentar ser o mais claro que puder sobre isso, porque essa é uma daquelas coisas que você tem que ouvir e você tem que entender. Jesus sempre foi conduzido pelo Espírito. Podemos concordar? Sempre pelo Espírito Santo, certo? Então, ele não poderia, em outras palavras, o que quer que ele fizesse, ele estava fazendo porque ele sempre foi conduzido pelo Espírito. Então, ele não fez nada que não fosse conduzido pelo Espírito. Você diz, o Curry está dizendo a mesma coisa, só que é o contrário. Eu sei, é de propósito, ok? Mas o que quero transmitir a você é isso. Se ele sempre foi guiado pelo Espírito, então não haveria necessidade de qualquer outra menção do motivo pelo qual ele foi movido. A menos que fosse trazer à tona o fato do que realmente o moveu a fazê-lo. Agora, quando dizemos liderado pelo Espírito, então entendemos que ele foi preenchido com o Espírito, influenciado pelo Espírito, o que ele fez foi a vontade de Deus, tudo bem? Mas observe que sempre diz, se você notar, toda vez que fala sobre ele sendo movido, ele sempre foi movido por compaixão. A única vez que diz que ele foi conduzido pelo Espírito foi quando diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que não é um ser guiado para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não precisa ser guiada pelo Espírito para ser tentada. Elas encontram o seu próprio caminho até lá. Não precisam de ajuda nessa área. Agora, observe que Jesus realmente teve que ter ajuda para ser tentado pelo diabo. Imagine isso. Quem não gostaria disso? Seria bom, não é? Então, mas o que eu quero fazer ele entender é o que o moveu. Qual foi a razão pela qual ele fez essas coisas? Porque ele as fez e a Bíblia nos diz o porquê. Então não podemos simplesmente inventar algo. Não podemos apenas dizer, bem, ele foi guiado pelo Espírito para fazer isso, ele sempre foi guiado pelo Espírito. Mas, e se ele sempre foi guiado pelo Espírito, então por que isso é diferente? É porque havia... Não quero usar necessariamente o termo emoção, mas eu quero que você entenda a ideia de que não... Porque ao que ele viu, porque diz que quando ele viu a multidão, o que ele viu fez com que algo acontecesse nele, que fez com que ele se movesse. E o que fez se mover foi compaixão. Entendeu? Então, o que o levou a ordenar as pessoas? Compaixão. Note que você não encontra em nenhum lugar aqui que diz que Deus disse a ele, Jesus, eu quero que você ordene esses 12. Você não encontra isso. O que você encontra é que diz que ele os ordenou. Mas a razão pela qual ele o fez foi porque a multidão era como ovelhas espalhadas, desfalecendo. E tudo isso... E ele precisava de ajuda. Agora, ele foi movido por compaixão. Então, vamos olhar para o restante. Em Mateus 14:14. Então já sabemos que as pessoas podem ser ordenadas por causa da compaixão. Em Mateus 14:14 diz, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Então agora, diz que essa grande multidão, e por causa da compaixão, ele cura. Agora, nós vemos que uma multidão de pessoas foi curada por causa da compaixão. É o que diz. Agora, vimos ordenação e uma multidão sendo curada. Mateus 20, versículo 29. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. Note aqui, repetidamente em todos esses é a mesma coisa. Grande multidão. Grande multidão. E outra vez, grande multidão. E eis que 2 homens cegos, assentados, junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Note que eles não disseram, me cure, mas eles disseram, tenha misericórdia. Por quê? Porque eles sabiam que se ele tivesse misericórdia, eles seriam curados, entendeu? Misericórdia, e o que a Bíblia nos fala sobre misericórdia. Todos os dias, sua misericórdia se renova. Toda manhã, sua misericórdia se renova. Está escrito que em toda a nossa vida seremos seguidos com o quê? Misericórdia e bondade. Não é isso?
Agora, note o que ele diz. Ó Senhor, filho de Davi. E a multidão, observe, e a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que querem que eu faça? Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos. E imediatamente os seus olhos receberam visão e eles o seguiram. Você percebeu por que eles foram curados? Compaixão. Veja, não podemos ignorar isso. Não podemos apenas dizer que ele foi guiado a fazer isso. Porque, na verdade, ele estava indo e eles chamaram sua atenção. Então, quando eles chamaram sua atenção, ele foi e disse: O que vocês querem que eu faça? E eles disseram: Queremos nossos olhos abertos. E ele teve compaixão. E agora, quando menciona isso, veja se mencionou por que ele fez algo. Não podemos ignorar. Não podemos simplesmente dizer: Bem, é porque ele estava sendo guiado, ou é porque era a hora deles. Não. Nós temos que dizer o que a Bíblia dá como razão para eles serem curados. Por causa da compaixão. Certo? Agora, nós também vamos ver isso no decorrer de todo o ensinamento, mas apenas para que você tenha uma boa ideia, porque eu só quero matar algumas vacas sagradas desde o início. Eu não tenho um quadro branco aqui em cima, se eu tivesse eu tentaria mostrar para você. Imagine, nós sabemos, vamos apenas teorizar alguns números, ok? Nós sabemos que em um ponto, Jesus alimentou 5.000 homens, e isso não incluía mulheres nem crianças. Então, se metade deles fosse casados, então nós teríamos 7.500, certo? E em seguida, temos os filhos. Então, você pode descobrir que havia pelo menos 10.000 pessoas lá. Homens, mulheres e crianças. 10.000, certo? E na maioria das vezes as pessoas dizem que provavelmente tinha 20.000, talvez até mais. Mas vamos ficar com 10. Vamos ser conservadores com 10.000. Um número conservador para uma multidão, concorda? Ok? Agora, aqui está o que vou dar a você uma estatística que descobri ser verdadeira e provavelmente poderia servir para você. Posso até fazer isso aqui, mas o que descobri é que em cada reunião, não importa quantas pessoas, não importa quão pequena ou grande, 90% de todos na reunião precisam de cura em alguma área. Certo? Então, 90%. Pense sobre isso. 90% de todos em uma reunião. Você tem que fazer experimentos às vezes. Pedir a todos que demonstrem levantando a mão, para você saber quantos em uma igreja local, quantos de vocês precisam de cura, e veja, isso será quase sempre 90%. Agora, temos 10.000 pessoas em uma multidão. Então, 90% de 10.000 seria 9.000 pessoas que precisavam de cura. Vamos ser super conservadores e vamos dizer, não 90%, vamos baixar isso para 50%. Então, temos 5.000, certo? Quer deixar ainda menor do que isso em relação a quantos precisavam de cura? Você diz, mas isso foi há muito tempo atrás, eles não comiam junk food, talvez eles eram mais saudáveis. Ok, eu não sei. Eu como junk food e sou bem saudável. Mas, de qualquer maneira, vamos dizer, vamos reduzir para 2.500, certo? 2.500 e 10.000 precisavam de cura. Isso é conservador o bastante? Tudo bem? Podemos parar aqui ou vamos reduzir para 1.000? 2.500 é bom bastante? Ok? Então, você tem 2.500 pessoas que estavam reunidas e precisavam de cura. Das 10.000 temos 2.500. E ele diz, ok? Das 10.000 pessoas aqui, quantos de vocês precisam de cura? 2.500 pessoas vêm à frente e ele começa a sair pelas filas, tocando as pessoas, e a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre todos. Em um ponto, então, sabemos que se houvesse uma multidão como aquela, ele impor a mão em todas as pessoas. E quando ele impõe as mãos sobre eles, mais de pelo menos 5 vezes, na verdade, é provavelmente tipo 13, mas pelo menos 5 vezes que especificamente diz que ele curou a todos, certo? Então agora das 2.500 pessoas que precisavam de cura, ele impõe as mãos em todas, e 2.500 pessoas são curadas. Isso seria maravilhoso, não é? E isso é exatamente o que acontece.
com uma variação de números, mas não importa, eles sempre foram curados. Agora, aqui está a coisa impressionante. Jesus deveria ser, ou a igreja como um todo, entendeu errado? Ou Jesus tinha que ser o pregador mais sortudo que já viveu, certo? Quero dizer, pense nisso. Ele conseguiu encontrar ali 2.500 pessoas e nenhuma delas tinha pecado em sua vida. Tente fazer isso acontecer, certo? Nenhuma delas tinha maldição hereditária. Nenhuma. Por quê? Porque não há nada registrado que ele tenha feito alguma dessas coisas. Cada uma delas tinha fé o suficiente para serem curadas. Pense nisso, a cada fator que eu estou adicionando. As possibilidades do contra vão ficando enormes, certo? Poderíamos continuar com todas essas coisas diferentes que as pessoas tentam inventar. E vou usar apenas essas 3. Mas todas essas coisas que as pessoas tentam usar para justificar que isso vai parar aquilo, vai bloquear. Isso não vai acontecer por causa disso. Imagine isso, Jesus tinha 5.000 pessoas. E nenhuma delas... Bem, vamos dizer que aconteceu que para cada pessoa lá, Deus disse, hoje é o seu dia. Não houve nenhuma pessoa lá que Deus disse, não, espera, estou tentando te ensinar algo. Talvez você será uma pessoa melhor quando isso acabar. Você percebe? Percebe as possibilidades contra? Então, ou nós entendemos tudo errado, ou Jesus era incrivelmente sortudo, certo? E eu não vejo sorte em nenhum lugar da Bíblia, certo? Então, aparentemente, ao longo dos anos, nós entendemos errado. Começamos a pensar sobre o porquê Deus curava, porque Ele curava através de Jesus e o que pararia. Se você notar aqui, várias e várias vezes, vamos para o próximo, vejam esse, Marcos capítulo 1, verso 40. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo, se tu quiseres, se desejares, não apenas quiser, se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou e disse, eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isso, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. Marcos capítulo 5, verso 18. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que foi possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe, vá para casa para os teus amigos e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo a razão pela qual ele estava livre. É porque o Senhor teve compaixão. Então aqui temos cegos, possessos por demônios, temos multidões, temos doentes, temos pessoas sendo ordenadas. Por quê? O único denominador comum é a compaixão. Agora, aqui está uma das coisas. Nós vamos falar sobre elas. Na verdade, vamos falar sobre elas daqui a alguns minutos. Mas eu quero que você veja. Vá comigo para a página 37. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva. E uma grande multidão estava com ela, e vendo-a, não o rapaz morto, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, como diríamos hoje, né, o caixão, e os que o levavam pararam, e ele disse, jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Agora note isso. Número 1, ele não teve compaixão do jovem, ele teve compaixão da mãe. E ele disse o quê? Não chore, certo? Então ele falou com o rapaz e disse, jovem, eu te digo, levante-se. E o jovem levantou. Agora, o que eles não registraram aqui foi que as pessoas que estavam carregando ele naquele momento, quando o menino sentou, eles o derrubaram.
e metade deles desmaiaram, certo? Isso não foi registrado aqui, mas de qualquer forma, porque você sabe, isso é o que teria acontecido. No momento em que o menino morto começasse a falar, eles deveriam correr, certo? E ele teria caído. Agora, note que ele teve compaixão da mãe. Ele não teve compaixão do menino, mas da mãe. Então, compaixão por um terceiro fez com que esse menino morto ressuscitasse. Entende isso? O que eu quero que você veja várias e várias vezes é como Jesus operava. Vai completamente contra como nós pensamos e temos operado, certo? E uma das chaves principais que você nota rapidamente é que a igreja perdeu isso. Na igreja, você vai me ouvir falar sobre isso várias vezes. Eu sempre a chamo de igreja ao avesso. E eu disse no começo que se você fizer o oposto do que fomos ensinados na igreja, muitas vezes vai estar correto e mais próximo da Bíblia. Por exemplo, deixe-me dar uma ideia. Você sai, você começa a testemunhar para uma pessoa na rua e você diz, olha, você precisa ser salvo, Jesus morreu por você e você pode ser salvo. E eles dizem algo do tipo, bom, eu estava pensando sobre isso, mas sabe, eu tenho que ter minha vida limpa primeiro. E quando você ouve isso, sua primeira reação é não, não. Você não pode limpar sua vida. Você vem até Ele e Ele te limpa. Quando você vem para Ele, não é isso que dizemos? Apenas venha como está, não é? Então, talvez nós o convencemos, eles são salvos, eles vêm à igreja, então eles estão sentados lá. Alguém entra e começa a pregar e diz que Deus quer curar, e diz, se você está doente, venha para frente. Então, essa pessoa vem para frente porque agora ela é salva, mas ela tem uma doença de algum tipo, e a primeira pessoa geralmente diz algo assim. Tem algum pecado em sua vida? Há algum pecado conhecido em sua vida? Quer dizer, eu acabei de ser salvo, tem algumas coisas que eu estou lidando. Sim, eu já me livrei de muitas coisas, mas você sabe, Ele já tirou isso de mim, mas tem algumas áreas, certo? E essa pessoa, o que dizemos a ela? Volte e sente-se, porque Deus não pode fazer nada por você até que você remova esse pecado. Ele não vai curar você. Porque lá fora é tudo pela graça, mas nós os trazemos aqui e é tudo pelas obras. Não é impressionante? Lá fora nós dizemos, não, venha como você está. É o necessário, mas aqui nós dizemos, bem, agora você tem que limpar toda a sua vida. Você tem que viver corretamente, você tem que fazer isso. E o que nós fizemos foi, nós pegamos a cura de Marcos 16, em Marcos 16, na verdade, eu sei que não está no manual, mas olhe isso rapidamente. Marcos 16. Note o que diz. Primeiro, acho que vou começar pelo verso 9. Quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, ele se aproximou de Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, e ela foi e contou a eles que ela tinha estado com ele, enquanto eles pranteavam e choravam. Eles estão pranteando e chorando por causa dele, o que não ajuda muito para a fé, certo? E quando eles ouviram que ele estava vivo e foi visto por ela, não acreditaram. Você pode dizer, eu estou te ouvindo, mas não acredito nisso, ok? Depois disso, ele apareceu em outra forma para 2 deles enquanto caminhavam indo para o interior, e eles foram e contaram para o resto deles. Nenhum deles acreditou. Então, agora, eles têm 2 testemunhas. 3, na verdade. E eles não estão acreditando em nada. Depois disso, ele apareceu para os 11 enquanto estavam sentados. Ele os repreendeu pela sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram naqueles que o tinham visto depois que ele ressuscitou. Você entendeu a cena? Eles estavam chorando e pranteando, eles estavam ouvindo essas histórias, mas não acreditavam. E então, Jesus aparece no meio deles, e você sabe, primeiro deve ter sido um choque, deve ter sido, oh, meu Deus, e tudo esse tipo de coisa, e eles estão ali, e de repente eles se animam, e é tipo, agora eles estão animados, e a primeira coisa que Jesus diz para eles é, bando de cabeça dura, vocês não acreditaram em ninguém. Eu já apareci e vocês não acreditaram. Você pode imaginar eles, tipo, como Jesus sabe, eles estão levando uma bronca, certo? Porque diz que ele os repreendeu. Isso significa que ele estava dando bronca neles, repreendendo eles. Então ele diz, tudo isso, vocês de coração duros, certo? Cabeça dura, de coração duro, e eles meio que andam juntos, ok? Ele diz para eles, vão por todo mundo e preguem o evangelho para toda criatura. Não é impressionante? Aqui está ele está falando, seu bando de coração duro, bando de incrédulo. Eu não acredito que deixei esse evangelho glorioso com vocês e vocês nem sequer acreditam.
Então eu vou dizer a vocês, saiam, só saiam. Vão em todo mundo, apenas vão embora, certo? É quase como punição, sabe? O que eu quero dizer é tipo, vão agora em todo mundo e preguem o evangelho. Vocês têm que ir, quer dizer, você pensaria que ele estaria dizendo, eu vou achar outras pessoas, tem que encontrar outros para fazer isso, mas eles eram tudo o que ele tinha. Entende? Ele tinha que usar o que ele tinha, nós somos o que ele tem, entende? Não é sobre, bem, por que ele usaria você? É porque eu sou ótimo, sou esperto, sou inteligente, tenho toda a teologia correta? Não. É porque você está aqui e você está disposto e é só isso o que é preciso. Por quê? Porque ele não precisa da sua esperteza. Certo? Tudo que ele precisa é de um corpo através do qual ele possa trabalhar e manifestar a sua vida. Mas agora, note, aqui está nosso problema e aqui está o que temos feito. Ele disse, vá em todo mundo e pregue o evangelho para toda criatura. Aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Agora, note que ele está falando com os 11. Ele disse, vão por todo mundo, preguem. Aquele que acreditar, esses não são os 11. Aquele que acreditar são aqueles para quem eles estão pregando. Vocês vão, preguem o evangelho para toda criatura. Aquele que acreditar em vocês, ok? Aquele que acreditar será salvo. Ele não está falando sobre eles, ele está falando com eles sobre aqueles que serão salvos. Certo? Diz que aquele que acreditar e for salvo e for batizado será salvo, mas aquele que não acreditar será condenado. Agora, ele acabou de dizer-lhes, bem, vocês não estavam acreditando, então vocês sabem quão perto eles estiveram, quer dizer, eles entraram por pouco. Sabe o que eu estou dizendo? E ele diz que esses sinais irão seguir aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortal não os ferirá. Colocarão suas mãos sobre os doentes e eles serão curados. Agora, note que ele está falando sobre cura como um sinal. Esses sinais, cura é um sinal. A igreja fez dela uma recompensa. Você vive certo, tira todo o pecado, faz tudo certo e Deus talvez te cure. Certo? Jesus não fez isso. Ele disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Ele até mesmo disse, em todo tempo que você for primeiro, ele disse, vá, cure os enfermos, então diga-lhes que o reino de Deus chegou a vocês. Então o que ele está fazendo? Ele disse, cura é um sinal. Vão e curem. Deixem que eles vejam e eles irão acreditar. Por quê? Porque a bondade de Deus leva os homens ao arrependimento. Não a dureza de Deus. A bondade de Deus me atrai ao arrependimento. As pessoas que sabem que elas não merecem a cura, mas Deus cura do mesmo jeito, o que se diz? Quem muito é perdoado, muito ama. Amém? Então, é exatamente o que ele estava tentando fazer entender. Em vez de cura como um sinal, nós a tornamos em uma recompensa por uma vida correta. Entendemos o reverso disso. Faça do jeito que Jesus disse para fazer. E quando fizermos como um sinal, agora, veja a beleza disso. Se você fizer isso como uma recompensa para que você consiga alguma coisa, você tem que fazer eles acreditarem. Mas se você fizer como um sinal, onde eles estiverem não faz diferença, porque eu vou te dizer o porquê. Ele disse, Deus disse, está em vermelho, certo? Ele disse que se eu colocar minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é um acordo, uma promessa entre ele e eu. Ele disse, se vocês colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele não disse sobre fazer o doente para acreditar. Ele não disse, você acredita. E ele disse, em meu nome, isso é o que você faz. Então você vai e faz isso. É entre eu e ele. Nós temos esse acordo. Eu não tenho que me preocupar sobre onde as outras pessoas estão. Tudo que eu tenho que fazer é tirar o diabo deles, tirar essa enfermidade. Por quê? Porque qualquer um que colocar as mãos sobre eles ficarão curados. É um sinal que deve fazê-los acreditar. Não porque eles acreditam. Eu não chego para uma pessoa e pergunto, você crê? Então deixe-me colocar as mãos. Não. Se eles acreditam, eles não precisam das minhas mãos. O outro que deve estar colocando as mãos, certo? São os que não acreditam que precisam de nossas mãos. Então a cura é um sinal, não é para uma recompensa. O minuto em que você faz isso como recompensa, agora é sobre obras e você não deve. Quer dizer, você acha que não deve. Mas Deus cura porque pelas suas feridas nós fomos curados. Amém? Vamos ter uma pausa rápida.